Crônicas, capítulo 32. Vamos lá, voz de macho para pregar agora. Depois destas coisas e do seu estabelecimento, Senaqueribe, rei da Assíria, veio e entrou em Judá e acampou contra as cidades fortificadas, pensando em apoderar-se delas. É interessante como esse capítulo começa. Depois destas coisas, está escrito aí na sua Bíblia ou não? Depois de tudo que fez Ezequias, com tanta fidelidade. Depois do quê? O que é que aconteceu para vir esse depois? Que coisa tão importante essa, que serve como ponto de partida, como ponto de referência. Bem, o rei Ezequias, ele foi o responsável por reabrir o templo do Senhor. Ele deu um passo espiritual muito forte, muito poderoso em relação a Jerusalém e ao povo de Deus. Ele reabriu o espaço do culto, o espaço da adoração, o espaço do sacrifício. Ele reabriu as portas do templo. E se você ler os capítulos anteriores, você verá que, a partir do momento que Ezequias assume o reino, é esse o primeiro ato do seu governo. O de voltar a dar espaço para quem não poderia nunca ter perdido espaço. Ele volta a fazer aquilo que nunca deveria ter deixado de ser feito. Ele purifica o templo, junto com os sacerdotes e com os levitas, porque estava imundo. E se você verificar, se você ler, se você tiver a curiosidade, a disciplina de ler a palavra do Senhor, você vai ver que toda a imundície é tirada de dentro do templo. Tudo é lavado, tudo é feito da maneira correta, tudo é limpo. E depois de tudo isso ser feito, o que é que vem? Vem um grande júbilo, uma grande alegria. O povo vem com o coração alegre para voltar a adorar e a cultuar ao Senhor, para voltar a trazer sacrifícios para reconhecer quem Deus era sobre a vida deles. Depois destas coisas, esse depois destas coisas fala a respeito de um tempo de restauração. Fala a respeito de um tempo de consagração, de um tempo de entrega, de um tempo de religamento, de reconexão, de renovação, de cura. Fala a respeito de um tempo de reaproximação. A gente vai voltar a se comunicar, a gente vai voltar a se falar. A gente vai voltar a se relacionar. Eu vou falar, serei ouvido, ele vai falar e será ouvido. A minha adoração voltará a ter uma referência, a ter um significado. Num tempo de jejum como esse, é isso que acontece. A gente se responsabiliza mais pela nossa vida espiritual. A gente se responsabiliza mais pela nossa comunhão com Deus. A gente se responsabiliza mais pelo nosso casamento, pela nossa família, pelos nossos filhos, por tudo aquilo que nos diz respeito. A gente quer fazer tudo para agradar o coração de Deus. A gente quer fazer de tudo para alegrar o coração do Senhor. Mas depois destas coisas, porque a ideia que vem na nossa mente é não que depois desse jejum vai mudar tudo. É que depois desse jejum, olha,
é que depois desse jejum, é exatamente isso aqui que está escrito, depois destas coisas, depois desse tempo de reaproximação, depois desse tempo de religamento, de restauração, de voltar para o centro, de voltar para a origem, de voltar ao primeiro amor. Talvez o que você esteja precisando é justamente isso, voltar ao início de tudo. Por que você passou a seguir a Jesus? Por que você passou a entregar a sua vida para Jesus? Essa deve ser a razão do começo, do meio e do fim. Você não pode procurar outras razões para permanecer na presença de Deus, porque a única razão que nos faz avançar é o de mantermos os nossos olhos fixos naquele que é o autor e o consumador da nossa fé, e ele se chama Jesus Cristo. Sabe por que as igrejas na Europa estão virando bar, restaurante, shopping? Porque eles começaram a procurar razão naquilo que não era razão. Talvez você está aqui, esfriou na fé, porque você está confundindo a razão de permanecer no lugar que o Senhor te colocou. Depois destas coisas, Senaqueribe, rei da Assíria, veio e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas, pensando em apoderar-se delas. Talvez depois desse jejum você enfrente uma das maiores lutas da sua vida. Talvez depois desse jejum você enfrente o maior desafio da sua história. Talvez depois destas coisas você enfrente a maior adversidade que você já viveu até aqui. E você precisa ter claro isso na sua mente. Porque a cada dia você vai poder dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e daqui em diante Ele continuará sendo a sua ajuda, a sua força, o socorro bem presente no dia da angústia, o seu esconderijo e o seu porto seguro. Mas é preciso restaurar, é preciso limpar, é preciso religar, é preciso voltar para o centro, para a razão. Porque depois dessas coisas a luta vai vir. E eu não quero ser profeta da desgraça não, mas eu quero falar da realidade do que é para você. Senaqueribe vai vir, ele vai se levantar. Senaqueribe é atrevido, é tão atrevido que ele envia cartas. Verso de número 10. Assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em que confiais vós, para que permaneçais no cerco em Jerusalém? Próximo. Quando Ezequias diz, o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Assíria, ele os está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrá-las das minhas mãos? Próximo. De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então
o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos. Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos de meus antepassados. Por que é que eu estou compartilhando essa palavra com você? Porque nós precisamos ter consciência a respeito da pessoa em quem nós temos confiado. A pergunta-chave é justamente essa: em quem vocês estão confiando para permanecerem nessa terra que eu vou dominar? Onde é que está a sua confiança para você acreditar que a sua família vai dar certo? Onde é que está a sua confiança para você permanecer acreditando de que essa situação que você está vivendo, ela vai ser resolvida? Em quem é que você está acreditando para que você possa permanecer com esperança na sua alma e no seu coração, certo de que essa tempestade na qual você se encontra, ela teve o tempo de começar e ela vai ter o tempo de terminar? Em quem é que está a sua confiança? Onde é que está a sua confiança? Essa é a pergunta que o diabo muitas vezes sopra no nosso ouvido. Você está achando que vai dar certo? Você está achando que vai se resolver? E é interessante que Senaqueribe, ele conta a história dele, e ele também conta a história da sua família. Ele diz: olha, eu venho de uma linhagem imbatível, invencível, intocável. Todos aqueles que nós decidimos destruir, nós destruímos. Todos aqueles que nós decidimos acabar com eles, nós acabamos com eles. Toda a terra que nós decidimos conquistar, nós conquistamos. Esta não será a primeira vez que nós iremos falhar. É interessante também nós percebermos qual é o perfil que se estabelece aqui, que é muito parecido com o perfil de algumas pessoas que estão acostumadas a celebrar mais as quedas do que as vezes que ela foi levantada. Às vezes nós celebramos mais as quedas dos outros ou as nossas próprias quedas. Nós celebramos mais os pecados dos outros ou os nossos próprios pecados do que as vezes que nós fomos restaurados, perdoados, sarados, do que as vezes que nós fomos levantados e tivemos a possibilidade de começarmos de novo e de vivermos um novo começo na nossa vida. A gente dá muito valor para a derrota. A gente dá muito valor para as falhas, para os pecados. A gente obedece exatamente esse perfil. Quem eu quis derrubar, derrubei. Quem eu quis derrotar, derrotei. Com quem eu quis humilhar, eu humilhei. O diabo é assim. O diabo, ele sabe celebrar as suas conquistas. E nós não sabemos que temos Deus na nossa vida. A gente comenta mais a respeito dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas derrotas, dos momentos difíceis que nós passamos, de tudo aquilo que foi ruim, vergonhoso na nossa vida. A gente está acostumado, querido, a concordar mais com a derrota do outro do que com a vitória do nosso irmão. A gente está acostumado a aumentar a desgraça na vida do outro do que aliviar essa carga de perdição que essa pessoa tem carregado. Às vezes sai da nossa boca o seguinte: para esse aí não tem mais jeito não. Isso aí é só fingimento, isso aí é só de fachada. E você?
E você? Porque geralmente quem está olhando o cisco no olho do irmão tem uma trave no olho. Quem está procurando defeito na vida do outro é porque está escondendo os defeitos que tem. Está querendo tirar a atenção de si. Nós não compactuamos com a derrota de ninguém, nós não concordamos com o pecado de ninguém, nós não celebramos a queda de ninguém, porque nós somos uma mão para levantar aquele que está caído, nós somos um abraço para renovar a força daquele que está se sentindo fraco, nós somos uma voz de restauração, de salvação, de esperança para aquele que está perdido. Para com isso. Olha para o coração de Deus. Olha para o coração do Senhor. Olha como Deus tem amado você. A maneira como o Senhor não tem desistido de quem você é. Às vezes que o Senhor já te deu a oportunidade de começar de novo. Quantas vezes você tropeçou, mas não ficou prostrado, porque de todas as vezes o Senhor te colocou de pé e te disse: não tenha medo, porque eu estou com você, eu não te deixo, eu não te desamparo, eu não te abandono, porque eu te amo. Não é por causa de você, porque você é bom, porque você é santo, porque você é certinho. Não. Mas é porque Ele é. Ele é. Senaqueribe perturba a certeza no coração das pessoas. Essa é a estratégia do diabo. É perturbar o seu coração. Porque ele sabe que tudo aquilo que Deus precisa para fazer a obra dele acontecer em você e através de você, é de que o seu coração permaneça em paz. Diga tudo. Diga mais forte, diga tudo. O que Deus precisa de mim é que o meu coração permaneça em paz. Entendeu isso ou não? Tudo que Deus precisa é disso. É de que você não se inquiete, que você não se perturbe, e que você se dê por vencido ou que concorde com a derrota do outro. Mas você precisa estar certo de uma coisa, que mesmo que depois destas coisas venha uma grande luta, o inimigo se levante, é bom a gente denunciar já o diabo para ele não agir escondido. Já estou te denunciando, diabo, eu sei que você vai vir, mas por onde você vier, por um caminho você virá, mas por 7 você retrocederá, em nome de Jesus. E se você crê nisso, diga glória a Deus e aplauda o nome do Senhor Jesus. Agora nós precisamos aprender com Ezequias algumas coisas rápidas. Vamos voltar para o verso 2. Quando Ezequias viu que Senaqueribe estava vindo e que ele intentava lutar contra Jerusalém, ele tomou conselho com os seus príncipes. Diga, tomar conselho. Eu preciso me aconselhar, gente. Eu preciso ouvir quem tem mais... Eu preciso ouvir quem tem mais experiência do que eu. Não aqueles que eu quero que eles falem aquilo que eu quero ouvir. Entendeu ou não? Eu preciso me cercar de pessoas que já viveram o que eu estou vivendo. Mas geralmente a gente se cerca de pessoas que nunca viveu nada. Gente imatura. Vai aconselhar o quê? Quem? O que é que vai sair de bom dessa fruta verde? Nem doce é. Quando Ezequias olha a situação, ele diz: não posso tomar aqui uma atitude errada. Eu não posso vacilar.
Eu não posso errar, eu não posso pisar em falso. Eu preciso tomar conselhos. Eu preciso me aconselhar com quem pode me esclarecer, me trazer luz. Provérbios diz que é na multidão dos conselheiros que nós encontramos a sabedoria. De que um bom conselho vale mais do que o ouro e do que a prata. Eu preciso parar para ouvir agora, nessa semana toda, eu, pastor Vitor, pastor Marcelo e o pastor João, lá da igreja de Rio Claro, nós saímos aqui domingo passado à noite, e fomos lá para Niterói, sabe para quê? Para sentar numa mesa e conversar, falar, compartilhar, ouvir. Gente que está na nossa frente, gente que já está fazendo aquilo que nós começamos a fazer aqui. Depois pegamos o carro e fomos lá para Belo Horizonte. Sentamos na mesa, pastores da Lagoinha do Brasil todo, fora do Brasil. Os melhores momentos não era nem um momento de culto, era uma chateação medonha. Mas o melhor de tudo era quando a gente sentava na mesa, que a gente conversava, que a gente ouvia, que a gente falava, e depois 6 horas indo, 6 horas voltando, 8 horas indo, e depois mais 6 horas voltando, dentro do carro, conversando, compartilhando, um desafiando o outro, um confrontando o outro, mas um abençoando o outro. Quem é que você está ouvindo? O conselho que você está ouvindo é uma arma que você precisa ter sempre por perto, para poder lutar suas guerras. Ele tomou conselho com os seus príncipes. E outra coisa, ele interrompeu as águas das fontes. A palavra do Senhor nos diz que de tudo aquilo que nós devemos guardar o nosso coração. A gente guarda tudo, menos o coração. A gente guarda dinheiro, guarda roupa velha, guarda caixa de sapato, a gente guarda sacola de papel do shopping. A gente guarda embalagem de presente que a gente ganha. É ou não é? Meia furada, quem guarda? Eu. Cueca velha, cheia de bolinha. Meu filho, te liberta disso. Desbotada, já passou na água sanitária. Ninguém sabe se é mais azul, se é cinza. O que é? Tá cor de burro quando foge. A gente guarda entulho, a gente guarda mágoa, a gente guarda ressentimento, a gente guarda rancor, guarda o coração, porque dele é que procedem as fontes da vida. Diga, eu preciso tomar conselho. Diga, eu preciso guardar o meu coração. As águas fluíam da cidade. E Ezequias pergunta, por que eles chegariam aqui e encontrariam esse tanto de água? Não. Essa água não é para o inimigo beber. O inimigo ele vai morrer de sede. Essa água é para saciar a nossa sede, para lavar a nossa alma. Essa água é para nós e para a nossa casa. Essa água é para mim, para os meus filhos. A minha vida não é feita para beneficiar o inimigo e nem para envergonhar o nome de Deus. A minha vida, a minha família existe para que a glória do Senhor seja manifesta. Vamos tapar as fontes, guarda o coração. Guarda o coração de comentário que você não precisa ouvir. Guarda o coração de chateação que você não precisa passar. Guarda o coração daquilo que você não precisa saber. Para quê? Curioso? Às vezes a gente fica atrás de confusão, irmão. A gente fica caçando confusão. Guarda esse coração aí. Esse coração aí não é túmulo não, para guardar coisa morta. Nem é depósito também não, para guardar coisa velha. Deus te deu um coração para que ele seja cheio da presença dEle, para que ele seja morada do Espírito Santo. Guarda esse coração. A partir do momento que você passar a guardar o seu coração, você vai ver que a sua vida vai se tornar mais saudável e que a sua alma se tornará mais doce. Outra coisa que Ezequias fez, ele também, verso de número 5,
se fortaleceu e edificou todo o muro que estava quebrado, e o ergueu até as torres, e também o outro muro por fora, e reparou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Entenda uma coisa, o inimigo nunca virá para poupar você. Sabia disso? Nunca você será poupado pelo inimigo. Tudo que ele puder tocar, ele vai tocar. Tudo que ele puder destruir, ele vai destruir. Tudo que ele puder matar, ele vai matar. Tudo que ele puder roubar, ele vai roubar. Ele não vai te poupar. Às vezes nós é que poupamos ele, agindo com ingenuidade, sendo inocente demais quando não é inocência que o Senhor nos pede. Ele pede que nós conservemos um coração de criança, mas no campo de batalha a gente tem que ser um leão. A gente tem que se levantar na força e na coragem do Senhor para derrotar até o nosso último inimigo. Nenhum demônio mais vai ficar no nosso caminho, nem na nossa trincheira. Nenhuma emoção, nenhum sentimento que seja contrário à ação do Espírito Santo na nossa vida. A gente precisa parar com isso. Ele reconstrói o muro. Domingo passado eu falei sobre Neemias. E eu achei interessante que nessa palavra também tem um muro. Ele reconstruiu o muro e não deixou o muro baixinho não, viu? Ele ergueu até as torres, o lugar mais alto que ele podia chegar, ele chegou. Pedra sobre pedra, argamassa, pedra sobre pedra, argamassa. Ele reparou o muro que havia por fora. Ele reconstruiu a cidade de Davi, Milo. E ele fez armas e escudo em abundância. Arma para atacar, escudo para se proteger. Nós precisamos ter conteúdo na nossa vida para atacar o diabo e para nos defender de todos os seus contra-ataques, para avançarmos e atacarmos o diabo. Diga: eu preciso reconstruir o muro para proteção, escudo para defesa e armas para atacar e destruir toda obra do diabo contra mim. Diga: conselho, guardar o coração, restauração de limites e armas para não retroceder. O muro fala disso. É tanto limite para mim, quanto limite para o inimigo. Limita o inimigo de avançar e me alcançar. E me limita de estar vulnerável ao diabo. Existem limites na sua vida que você precisa trazer de volta. Limite em piadinhas perversas, em conversas obscenas. Arrepia aí, minha filha. Limite na bebida alcoólica. Limite na pureza no seu relacionamento. Limite para os seus filhos. Você precisa dar limite para os seus filhos, porque no mundo não existe limite. O mundo não vai ensinar para o seu filho o que é limite. Ele vai ficar com raiva de mim, pastor. Deixa ficar. Ele vai gritar, deixa gritar. Não tem problema não. É que ele se tranca num quarto, pastor, ele faz tanta... Ô, menino difícil, deixa fazer. Ninguém ficou doido nem perturbado não por causa disso não. Não, porque olha pastor, quando eu era criança, meus pais, criação difícil que eu tive, eu não quero dar a mesma criação para o meu filho não. Sabe por que você chegou até aqui? Por causa da criação que você teve. Sabe por que você é o homem e a mulher que você é? Por causa da maneira como seu pai e a sua mãe criaram você. Quem é que vai ser seu filho e a sua filha? Pega o WhatsApp, olha esses vídeos aí que ele anda recebendo. É senha do quê?
Não. Restaurar limites. Colocar limite. Limite entre aquilo que é o santo e entre aquilo que é o profano. Limite entre aquilo onde Deus está e entre aquilo onde Deus não está. Limite entre aquilo que é moral e entre aquilo que é imoral. Limite entre aquilo que eu devo e entre aquilo que eu não devo fazer, porque existem consequências com as quais talvez eu não consiga lidar. Sabe por que muitas vezes nós, pastores, atendemos centenas e centenas de pessoas por causa da falta de limite? Ninguém chega, a minoria chega para buscar um conselho, como Ezequias fez aqui. A maioria das vezes a pessoa já chega com a consequência da falta do limite. Jovens, vocês precisam ter limite. Casais, vocês precisam ter limite. As famílias precisam ter limite. A igreja precisa ter limite. A política precisa ter limite. O mundo está sem limite porque nós não reconstruímos padrões que foram destruídos. A palavra do Senhor nos diz: não remova os marcos antigos. Isso aqui é antigo, tira fora. Isso aqui não cabe mais, tira fora. Ouça o conselho do Senhor nessa manhã. Guarde o seu coração nessa manhã. Prepare armas, porque você vai precisar delas. Reconstrua limites, para que em nada o inimigo encontre acesso para te encontrar vulnerável. O Senhor Deus, é assim que Ezequias, ele termina, e é essa palavra profética que eu quero liberar sobre a sua vida nessa manhã. Sede fortes e corajosos, não temais, nem desfaleceis por causa do rei da Assíria, nem por toda a multidão que está com ele, porque há mais conosco do que com ele está um braço de carne, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para lutar as nossas batalhas. E o povo descansou sobre as palavras de Ezequias. Eu quero que você saia nessa manhã desse lugar certo de que o Senhor é quem vai lutar as suas batalhas. E se o inimigo perguntar como é que você luta essa guerra, você vai dizer para ele: não sou eu quem luto, eu estou deixando o Senhor lutar por mim, porque com ele a vitória é certa. Se você crê e recebe essa palavra, levante a sua mão para o alto, diga glória a Deus.